Você se senta para começar o trabalho mais importante do dia. O arquivo está diante de você. A tarefa está clara. Mas, antes de começar, decide responder apenas uma mensagem. Depois, organiza a mesa. Confere uma notícia. Resolve uma pendência rápida. Cada desvio parece pequeno, útil e perfeitamente justificável. Quando finalmente olha para o relógio, percebe que esteve ocupado por muito tempo, e a única tarefa capaz de produzir avanço real continua intocada. O problema raramente é não saber o que deve ser feito. Na maioria das vezes, você sabe. O problema é que a mente negocia. Ela oferece pequenas recompensas imediatas em troca de adiar o desconforto. E essa negociação parece inofensiva porque nunca se apresenta como desistência. Ela se apresenta como preparação. Você não diz que abandonará a tarefa difícil. Diz apenas que começará depois. É assim que muitos projetos importantes são enfraquecidos, não por uma grande decisão de desistir, mas por uma sequência de pequenos adiamentos razoáveis. Treinar a mente para fazer o difícil primeiro não significa viver em sofrimento, ignorar limites ou transformar cada manhã numa prova de resistência. Significa aprender a reconhecer qual ação realmente move a sua vida e colocá-la antes das tarefas que apenas produzem sensação de movimento. É trocar a aparência de produtividade pelo progresso real. E há uma diferença decisiva entre essas duas coisas. A aparência de produtividade ocupa o tempo. O progresso altera a realidade. Talvez você tenha uma conversa que vem evitando. Um relatório que exige concentração. Uma proposta que pode abrir uma oportunidade. Um treino que sempre fica para o fim do dia. Uma decisão financeira que você prefere não encarar. O difícil assume formas diferentes, mas costuma deixar o mesmo sinal. Você pensa muito sobre a tarefa e age pouco sobre ela. Antes de continuar, faça uma pergunta simples. Qual é a tarefa importante que você já sabe que está evitando? Não escolha 5. Escolha uma. Dê a ela um nome claro. Porque aquilo que permanece vago consegue escapar. Aquilo que recebe um nome pode receber uma decisão. Se este conteúdo ajuda você a transformar princípios em ação concreta, inscreva-se no canal Aliança Mental Oficial. E, ao terminar o vídeo, volte para a tarefa que você acabou de identificar. O primeiro erro que precisamos corrigir é acreditar que pessoas disciplinadas sentem vontade de fazer o difícil. Muitas vezes, não sentem. A diferença é que elas não usam a ausência de vontade como critério final de decisão. Vontade é um estado. Decisão é uma direção. Se você só age quando o estado interno é favorável, entrega o comando da sua vida ao humor do momento. E o humor do momento responde ao sono, ao estresse, às distrações, ao ambiente, às notícias e a dezenas de fatores que não respeitam seus objetivos. Esperar a combinação perfeita de energia, confiança e inspiração é construir uma rotina sobre uma condição instável. Isso não significa que cansaço e saúde devam ser ignorados. Há dias em que descansar é a decisão correta. Há situações em que procurar ajuda profissional é mais sensato do que exigir mais força de vontade. O ponto é outro: desconforto normal não deve ser confundido com incapacidade real. Uma tarefa importante pode provocar tédio, dúvida, medo de errar, medo de ser avaliado ou a sensação de não saber por onde começar. A mente percebe esse desconforto e busca uma saída rápida. Responder mensagens, por exemplo, pode trazer pequenas conclusões imediatas. Você lê, responde e sente que concluiu algo. Já um projeto complexo talvez exija uma hora de esforço antes de oferecer qualquer sinal de recompensa. É por isso que o urgente e o fácil frequentemente vencem o importante. Eles pagam emocionalmente mais cedo. Pesquisas sobre procrastinação mostram que o adiamento não pode ser explicado apenas como preguiça. Em muitos casos, ele funciona como uma tentativa de aliviar, no presente, emoções desagradáveis associadas à tarefa. Você evita o documento e sente alívio. Evita a ligação e sente alívio. Evita o treino e sente alívio. Esse alívio é real, mas é curto. A tarefa permanece, o prazo diminui e a pressão cresce. O remédio imediato ajuda a fabricar o problema de amanhã. Quando você entende esse mecanismo, para de fazer uma pergunta inútil: como posso eliminar todo o desconforto antes de começar?
E passa a fazer uma pergunta melhor: como posso começar mesmo levando um pouco de desconforto comigo? Essa mudança é fundamental. Coragem não é um ambiente interior sem medo. É a capacidade de agir sem conceder ao medo direito de veto. O treinamento começa pela definição. Fazer o difícil primeiro é uma frase poderosa, mas pode ser mal aplicada. Nem sempre a tarefa mais difícil é a mais importante. Você poderia gastar a manhã inteira aperfeiçoando um detalhe complicado e continuar evitando uma decisão simples, porém decisiva. Dificuldade, sozinha, não é mérito. A tarefa certa reúne 3 características. Ela tem impacto relevante. Exige algum nível de concentração, coragem ou esforço. E possui uma tendência real de ser adiada se você não a proteger. Essa é a tarefa essencial. Em alguns dias, ela será escrever. Em outros, estudar. Em outros, vender. Em outros, pedir desculpas. Em outros, revisar números que podem revelar uma verdade desconfortável. O objetivo não é procurar sofrimento. É impedir que a resistência escolha por você. Também existem exceções. Uma emergência verdadeira pode precisar vir antes. Uma tarefa pode depender de uma informação que ainda não chegou. Algumas pessoas têm melhor desempenho cognitivo à tarde ou à noite. Portanto, primeiro não precisa significar os primeiros minutos depois de acordar. Significa o primeiro bloco confiável de atenção que você pode realmente controlar, antes de permitir que demandas menores o consumam. Isso é mais preciso e mais útil do que repetir que todos devem vencer a maior batalha às 5 da manhã. Uma disciplina eficaz respeita a realidade, mas não usa a realidade como desculpa. Agora vem o segundo princípio: um propósito definido reduz o espaço da negociação. Quando você não sabe o que quer construir, qualquer tarefa parece tão importante quanto outra. A caixa de entrada decide o seu dia. A pessoa mais insistente decide a sua agenda. O algoritmo decide onde sua atenção ficará. Sem uma direção escolhida, o mundo fornece uma direção por você. Um propósito não precisa ser uma frase grandiosa sobre toda a sua existência. Para começar, ele pode ser a resposta concreta a 3 perguntas. O que quero mudar nos próximos 90 dias? Por que isso importa? Qual comportamento recorrente tornaria essa mudança mais provável? Perceba a terceira pergunta. Desejos se tornam operacionais quando ganham comportamento. Quero crescer profissionalmente ainda é uma intenção ampla. Vou dedicar o primeiro bloco de concentração de cada dia útil à proposta que pode gerar novos contratos já orienta a ação. Quero cuidar melhor da saúde é válido, mais vago. Às segundas, quartas e sextas, colocaria a roupa de treino antes de abrir as redes sociais, cria uma estrutura observável. Uma meta clara não garante resultado. Nenhuma fórmula séria pode prometer isso. Mercado, saúde, oportunidades, outras pessoas e circunstâncias também influenciam o que acontece. Mas clareza melhora uma coisa que está sob seu alcance, a chance de alinhar a próxima ação com a direção escolhida. Escreva a sua tarefa essencial na noite anterior. Não deixe essa escolha para o momento em que você já está diante do celular, das mensagens e das solicitações. Decisões tomadas sob distração tendem a favorecer aquilo que grita, não aquilo que importa. Use uma frase simples: amanhã, antes de entrar no fluxo dos outros, eu avançarei nisto. Depois, transforme a tarefa em uma ação física e específica. Trabalhar no projeto não descreve um começo. Abrir o documento, reler o último parágrafo e escrever 200 palavras descreve. Resolver minhas finanças é amplo. Abrir os extratos e listar todas as despesas fixas é executável. Estudar inglês é uma categoria. Fazer os exercícios 1 a 10 da lição 4 é uma ação. A mente resiste mais ao nevoeiro do que ao esforço. Quando não existe um primeiro passo visível, ela precisa decidir enquanto já sente desconforto. E cada decisão adicional oferece uma nova oportunidade de fuga. Por isso, reduza a porta de entrada, não a importância do objetivo. Você não precisa prometer que concluirá tudo. Precisa definir o primeiro movimento que torna o trabalho real. Há uma técnica simples e bem estudada que ajuda a ligar intenção e comportamento: o plano-se, então. Em vez de dizer apenas amanhã vou começar, você define um sinal e uma resposta.
Se forem 8 horas e eu me sentar à mesa, então abrirei o arquivo da proposta e trabalharei nele por 25 minutos. Se eu terminar o café, então calçarei o tênis e sairei para caminhar. Se eu sentir vontade de abrir uma rede social durante o bloco, então anotarei a vontade num papel e voltarei ao parágrafo atual. Esse tipo de planejamento não controla o futuro e não funciona como magia. Seu valor está em diminuir a ambiguidade. A situação deixa de iniciar um debate e passa a servir de sinal para uma resposta previamente escolhida. Observe que o plano deve especificar algo que você controla. Se eu enviar a proposta, então o cliente aceitará. Não é um plano de ação, porque a segunda parte depende de outra pessoa. Se forem 9 horas, então enviarei a versão revisada da proposta. Está sob seu comando. Se você já identificou sua tarefa essencial, escreva nos comentários. Eu começo pelo essencial. Não precisa expor detalhes pessoais. O comentário marca a decisão, mas não substitui o começo. O terceiro princípio é controlar o ambiente antes de exigir heroísmo da mente. Muitas pessoas montam o cenário perfeito para a distração e depois se culpam por não resistir. Deixam notificações ativas, várias abas abertas, o telefone ao alcance da mão e a tarefa importante escondida em alguma pasta. Então esperam que a força de vontade vença, repetidamente, um ambiente construído para interrompê-las. Isso é uma disputa desnecessária. O ambiente funciona como uma coleção de convites. Um ícone iluminado convida ao clique. Uma aba aberta convida à consulta. Um documento preparado convida ao trabalho. A pergunta não é se o ambiente controla completamente você. Não controla. A pergunta é: qual comportamento ele torna mais fácil? Na noite anterior, deixe o material da tarefa essencial pronto. Abra o arquivo correto. Separe o livro. Coloque o equipamento no lugar. Escreva numa folha a primeira ação. Tire o telefone do alcance, silencie notificações e feche o que não pertence ao trabalho. Se precisar do computador conectado, use bloqueios temporários para os sites que costumam capturar sua atenção. Cada obstáculo removido do comportamento desejado e acrescentado ao comportamento de fuga altera a arquitetura da escolha. Talvez não pareça uma transformação profunda, mas disciplina sustentável costuma depender menos de grandes discursos e mais de pequenas estruturas repetidas. Você pode criar um ritual de entrada com 3 passos. Sentar. Respirar lentamente por alguns instantes. Ler em voz baixa a ação definida. Em seguida, começar antes de avaliar se está com vontade. O ritual não precisa ser místico. Ele serve como transição. Repetido em contexto semelhante, pode ajudar o cérebro a associar aquele conjunto de sinais ao início do trabalho. Estudos sobre formação de hábitos indicam que a repetição em um contexto consistente pode aumentar a automaticidade ao longo do tempo. Mas esse tempo varia muito entre pessoas e comportamentos. Não existe uma lei universal de 21 dias. Essa correção importa porque expectativas irreais produzem abandono. Se você acreditar que uma rotina deveria estar automática em 3 semanas e ainda sentir resistência no 22º dia, poderá concluir que falhou. Não conclua. Comportamentos complexos podem continuar exigindo esforço consciente por bastante tempo. O objetivo da repetição não é transformar você numa máquina. É reduzir a quantidade de negociação necessária para começar. O quarto princípio é aprender a atravessar os primeiros minutos. Frequentemente, a imagem mental da tarefa inteira pesa mais do que o próximo movimento. Você imagina todas as páginas do relatório, todos os meses do treinamento, toda a conversa difícil, todo o risco do projeto. A mente apresenta o conjunto completo e exige uma resposta emocional imediata. Naturalmente, você recua. Mas nenhuma obra é executada de uma vez. Ela é executada por unidades de ação. Estabeleça um bloco mínimo honesto. Pode ser 15, 20 ou 25 minutos, conforme o tipo de atividade. Durante esse período, seu único compromisso é permanecer com a tarefa. Não é produzir algo brilhante. Não é sentir confiança. É permanecer. Esse detalhe combate o perfeccionismo. Quando a meta do primeiro bloco é fazer algo excelente, começar já parece um julgamento. Quando a meta é produzir uma primeira versão imperfeita, coletar os dados ou formular as perguntas, o trabalho pode existir antes de ser bom.
Qualidade geralmente precisa de matéria-prima. Uma página vazia não pode ser revisada. Uma proposta não enviada não pode receber resposta. Um plano nunca testado não pode revelar suas falhas. A exigência de perfeição no começo pode parecer padrão elevado, mas muitas vezes funciona como proteção contra variação. Diga a si mesmo: a primeira versão tem permissão para ser incompleta, a minha obrigação agora é torná-la real. Esse é um uso responsável da autoinstrução. Não se trata de repetir frases como se palavras, sozinhas, alterassem o mundo. Trata-se de escolher deliberadamente a linguagem que orienta sua atenção e sua conduta. Se a frase interna é "preciso terminar tudo e não posso errar", você aumenta a ameaça. Se a frase é "preciso executar o próximo passo e depois revisar", você cria uma tarefa possível. As palavras não substituem o trabalho, mas podem organizar a postura com que você entra nele. Quando o desconforto aparecer, não discuta longamente com ele. Nomeie o que acontece. Estou sentindo incerteza. Estou com medo de não fazer bem. Estou procurando uma fuga. Nomear não elimina a emoção, mas pode criar uma pequena distância entre sentir e obedecer. Em seguida, volte ao comportamento. Onde meus olhos devem estar? O que minhas mãos devem fazer? Qual é a próxima linha? Qual é o próximo cálculo? Qual é a próxima ligação? Disciplina se torna concreta quando volta ao corpo e à ação. O quinto princípio é tomar decisões com antecedência e alterá-las apenas por motivo legítimo. Uma mente sem regras reabre a mesma questão todos os dias. Vou treinar hoje? Vou escrever agora? Vou estudar ou deixar para depois? Esse julgamento repetido consome a atenção e permite que o estado momentâneo atue como advogado do adiamento. Você pode decidir uma vez e executar muitas. Por exemplo, nos dias úteis, meu primeiro bloco de foco será dedicado ao objetivo principal do trimestre. Ou, nas manhãs de segunda, quarta e sexta, treino antes de aceitar compromissos opcionais. Ou, toda terça-feira, antes do almoço, faço a revisão financeira que costumo evitar. Uma regra não deve ser uma prisão. Ela pode ser revista quando surgem novos dados, mudanças de saúde, responsabilidades ou prioridades. Mas não deve ser renegociada apenas porque o desconforto chegou no horário combinado. Crie também uma regra de recuperação. Se eu perder o bloco previsto, então executarei uma versão reduzida no próximo horário disponível. Isso impede que um desvio se transforme em abandono. Perder um dia não apaga o treinamento anterior. Na pesquisa sobre hábitos, uma oportunidade perdida não significa necessariamente o colapso do processo. O perigo maior está na história que você conta depois: já que falhei hoje, não sou disciplinado. Essa identidade negativa transforma um evento em sentença. Troque a sentença por diagnóstico. O que interferiu? O horário foi irreal? A tarefa estava vaga? O ambiente estava cheio de distrações? Eu dormi mal? Surgiu uma emergência verdadeira? Ou simplesmente cedi ao alívio imediato? Seja rigoroso sem ser cruel. Crueldade desperdiça energia em humilhação. Rigor procura a causa, corrige o sistema e retorna ao trabalho. O sexto princípio é medir evidências de execução, não apenas intenções. Há uma satisfação sedutora em planejar. Escolher ferramentas, criar listas, assistir a vídeos, organizar calendários. Tudo isso pode ajudar, mas também pode se tornar uma forma sofisticada de não produzir. Um plano só revela valor quando deixa rastros no mundo. Defina uma medida simples para o comportamento principal. Número de blocos de foco cumpridos. Páginas revisadas. Propostas enviadas. Sessões de treino realizadas. Ligações feitas. Não use a métrica para se punir. Use-a para impedir que a memória conte uma história conveniente. Você pode sentir que trabalhou muito e descobrir que dedicou apenas 20 minutos ao que realmente importava. Pode sentir que a semana foi ruim e perceber que cumpriu 4 dos 5 blocos planejados. Dados simples corrigem tanto a complacência quanto o pessimismo. Mas escolha a métrica com cuidado. Nem tudo que é fácil contar representa valor. Horas sentado não garantem qualidade. Palavras escritas não garantem clareza.
Chamadas feitas não garantem boas conversas. Use medidas de execução para acompanhar consistência e reserve momentos separados para avaliar resultado e qualidade. Ao final do bloco, registre 3 coisas. O que avancei? Qual é o próximo passo visível? O que devo preparar para facilitar o reinício? Esse fechamento reduz a fricção do dia seguinte. Você não retorna a um projeto nebuloso. Retorna a uma pista deixada por você mesmo. O 7º princípio é construir persistência sem idolatrar teimosia. Persistência significa continuar agindo em direção a um objetivo relevante enquanto aprende com o caminho. Teimosia significa repetir uma estratégia que não funciona apenas para provar força. Você precisa distinguir compromisso com o propósito de apego ao método. Se o resultado não aparece, examine os dados. Talvez seja necessário estudar mais, pedir orientação, mudar a oferta, reduzir o escopo, ajustar o horário ou abandonar uma estratégia ruim. Fazer o difícil primeiro não quer dizer insistir eternamente em qualquer tarefa difícil. Quer dizer dar prioridade ao trabalho que a realidade demonstra ser importante. Uma boa revisão semanal faz 4 perguntas. Qual tarefa essencial gerou mais avanço? Qual tarefa eu evitei repetidamente? O que essa resistência revela? Medo, falta de clareza, falta de habilidade, excesso de carga ou ausência de importância real? E qual ajuste farei na próxima semana? Às vezes, a resistência é apenas desconforto. Às vezes, é informação. Uma pessoa pode evitar um projeto porque teme falhar. Outra pode evitá-lo porque o projeto não tem mais relação com suas prioridades. O treinamento mental não serve para silenciar toda dúvida. Serve para impedir que a dúvida governe sem ser examinada. Também existe um limite importante. Dificuldade persistente para iniciar tarefas, organizar o tempo ou manter a atenção pode estar associada a estresse intenso, ansiedade, depressão, transtornos do sono, déficit de atenção ou outras condições. Um vídeo motivacional não diagnostica nem trata essas situações. Se o padrão causa sofrimento importante ou prejuízo recorrente, buscar a avaliação de um profissional qualificado pode ser uma ação difícil e prioritária, não um sinal de fraqueza. O 8º princípio é escolher cuidadosamente as pessoas ao seu redor. Ambientes sociais também oferecem convites. Algumas pessoas normalizam desculpas. Outras ajudam você a enxergar pontos cegos, cobram o que foi combinado e respeitam o trabalho profundo. Você não precisa entregar sua autonomia a um grupo, mas pode usar cooperação inteligente. Escolha alguém confiável e estabeleça um acordo específico. Não diga apenas me cobre. Diga, às 10 horas de sexta-feira, enviarei a você a confirmação de que completei 4 blocos de foco. A prestação de contas deve medir comportamento e permitir honestidade. Se virou teatro para impressionar outra pessoa, perdeu a função. O parceiro certo não é alguém que aplaude todas as suas ideias. É alguém capaz de perguntar se a tarefa escolhida realmente importa, se o plano é realista e se a justificativa apresentada é uma restrição legítima ou uma fuga bem formulada. Da mesma forma, não anuncie todos os planos para obter antecipadamente a sensação de realização. Preserve uma parte da energia para a execução. O mundo não precisa ouvir cada intenção. Precisa encontrar os resultados que suas ações forem capazes de produzir. Agora, vamos reunir tudo em um protocolo prático. Hoje à noite, escolha uma única tarefa essencial para amanhã. Verifique se ela tem impacto, exige esforço relevante e tende a ser adiada. Depois, escreva o primeiro passo físico. Não preparar a apresentação, mas abrir os dados e criar o esqueleto dos 5 slides. Não cuidar da saúde, mas vestir a roupa e iniciar 20 minutos de caminhada. Em seguida, determine quando e onde você começará. Crie um plano claro. Se eu estiver na mesa às 8 horas, então começarei pelo arquivo da apresentação. Proteja um bloco mínimo e realista. Prepare o ambiente. Deixe o material visível e torne a distração menos acessível. Quando chegar a hora, inicie o ritual sem abrir negociação. Sente. Leia a ação. Acione o cronômetro. Permaneça com a tarefa até o fim do bloco. Quando sentir resistência, nomeie a emoção e volte ao próximo movimento observável. Ao terminar, registre o avanço e defina o ponto de reinício.
Se não conseguir cumprir, aplique a regra de recuperação. Nada de drama, nada de sentença sobre sua identidade. Diagnóstico, ajuste e retorno. Repita esse processo por 2 semanas antes de tirar conclusões. Não porque 14 dias sejam um prazo científico para criar um hábito, mas porque uma única tentativa diz pouco. Observe em quais horários você trabalha melhor, quais distrações se repetem e quais tarefas chegam vagas demais. Trate o período como treinamento e coleta de dados. Ao longo dessas 2 semanas, talvez você descubra algo desconfortável. O difícil não era a tarefa. Era a decisão de parar de fugir dela. Uma vez tomada a decisão, o trabalho ainda pode ser exigente. Mas a energia antes usada na negociação começa a servir à execução. Você descobre que consegue agir sem entusiasmo. Consegue começar sem certeza. Consegue produzir uma versão imperfeita. Consegue voltar depois de falhar. É assim que a confiança mais útil é construída. Não pela repetição vazia de que você é capaz, mas pelo acúmulo de provas de que pode confiar em uma decisão própria. Cada manhã em que você protege a tarefa essencial envia uma mensagem concreta à sua mente: o importante não ficará sempre com as sobras. Cada vez que volta depois de um desvio, aprende que falha não precisa se tornar identidade. Cada vez que permanece diante do desconforto sem fugir imediatamente, amplia sua tolerância para o trabalho que produz mudança. Não espere que a resistência desapareça para sempre. Novos objetivos criam novas incertezas. Quanto mais relevante o projeto, maior pode ser a exposição ao erro e ao julgamento. O treinamento não elimina essa realidade. Ele muda a ordem de comando. Primeiro vem a direção escolhida. Depois, o sentimento é ouvido, mas não recebe autoridade absoluta. Em seguida, o plano transforma a intenção em comportamento. O ambiente reduz a fricção. A repetição fortalece o padrão. A revisão corrige o rumo. E tudo começa com uma ação que cabe no presente. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava se tornar outra pessoa para fazer o que sabe ser necessário. Mais motivado. Mais confiante. Mais disciplinado. Mas a identidade não precisa vir antes da prática. Muitas vezes, ela é construída por ela. Você se torna alguém que começa pelo essencial ao começar pelo essencial, repetidamente, inclusive nos dias comuns. Principalmente nos dias comuns. Não transforme isso numa promessa exagerada para o resto da vida. Faça um acordo para o próximo bloco. Qual é a tarefa? Qual é o primeiro movimento? Quando você começará? O que será retirado do ambiente? Como registrará a execução? Responda a essas perguntas e o difícil deixará de ser uma sombra abstrata. Ele ganhará horário, lugar e forma. Se esta mensagem ajudou você a diferenciar estar ocupado de avançar, deixe o like, compartilhe com alguém que também esteja adiando uma tarefa importante e inscreva-se no canal Aliança Mental Oficial. Depois, feche o vídeo. Não procure mais uma técnica. Não reorganize outra vez a lista. Não espere a sensação perfeita. Vá até a tarefa que você nomeou no início. Reduza-a ao primeiro movimento. Proteja alguns minutos. E comece. O difícil não precisa ficar fácil para ser feito. Ele precisa deixar de vir depois.